A paz do Senhor Jesus Cristo. Não sei se devo dar-te bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você estará vendo esse vídeo, mas eu quero que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine e abunde perfeitamente na sua vida, na sua casa, na sua igreja, aonde quer que você esteja, no seu convívio social. A minha palavra nesse dia, como pão diário, é um incentivo a fim de que tenhamos um destravamento, a fim de que tenhamos um despertamento para uma vida de oração. Se você olhar à luz da Bíblia Sagrada, homens que permaneceram de pé foram homens que venceram de joelho. Se você olhar à luz da Bíblia Sagrada, você perceberá que todos os homens que marcaram história foram pessoas que tiveram uma vida de intensa oração. Se você olhar para a história da igreja, você perceberá que todos os homens que foram relevantes ao longo da história foram pessoas que viveram uma vida de intensa oração. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30, um texto que todos conhecemos, a Bíblia diz: busquei um homem que estivesse na brecha, a fim de que o meu povo não perecesse. Então você olha que coisa interessante. Quantos livramentos poderiam ser alcançados pela nação de Israel se Deus encontrasse alguém que se entregasse a Ele por intermédio da oração? Nós sabemos que Deus fala conosco pelas mais variadas e diversas formas, mas a maneira pela qual, o veículo pelo qual Deus vai valer-se a fim de que falamos com Ele é através da oração. No caso do profeta Ezequiel, a sua profecia, você imagina 70 anos de amargo cativeiro poderiam ser evitados se alguém tivesse uma vida entregue à oração. Busquei alguém que de fato estivesse na brecha diante da minha presença. Então a minha palavra nesta hora, a minha oração nesta hora é que nós possamos e sejamos despertados para orar. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você perceberá que na Bíblia sempre o preparo excedeu, sempre o preparo foi maior do que o exercício. Isso é, o Senhor Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo 40. O Senhor Deus preparou o Senhor Jesus 30 anos para usá-lo 3 anos e alguns meses. O Senhor Jesus, o Senhor Deus usou Elias em um dia no Carmelo, foi o cume do seu ministério, porém usou-o para isso, escondeu-o para isso, preparou-o para isso por pelo menos 3 anos. Então o preparo tem que ser maior do que o exercício. Já diziam nossos antigos pregadores que a cada 10 minutos de oração seriam necessários pelo menos 1 hora de oração. A cada 10 minutos de pregação, pelo menos 1 hora de oração. Isso é o mesmo que dizer, se você pregar 1 hora, você precisa orar pelo menos 6 horas, preparando-se para aquele momento. Então, irmão, nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos ser despertados. Nós carecemos desesperadamente vivermos uma vida de oração. Moody dizia: se não tens vontade de orar, ore até que a vontade venha. Precisamos ter uma vida de oração. Um dia perguntaram para a Madre de Calcutá como é que ela orava tanto, por que ela orava tanto, e o que é que ela dizia a Deus em longos períodos de oração. E ela disse: o que eu digo para Deus? Sim, o que você diz para Deus? E ela disse: Deus me ouve. Tá, mas ok, ele te ouve, mas o que é que você diz? Eu o ouço. E o que é que ele te fala? Ele me ouve. Então isso é oração, essa relação. Existe eu não sei se é um testemunho ou testemunho da querida irmã Teresa de Ábita, mas eu vou contar esse testemunho para vocês. Conta-se um testemunho da irmã Teresa de Ábita, que certa feita ela estava sentada no vaso sanitário, isso mesmo, com a Bíblia aberta, orando a Deus. Segundo esse testemunho, apareceu o diabo. E quando o diabo aparece, o diabo pergunta para ela: a quem você está orando? Você acha que Deus ouvirá a tua oração? Você acha que Deus responderá a tua oração? Você acha que Deus receberá a tua oração? Que nojo!
Sabe o que ela disse? Ela disse: Deus recebe a minha oração. Aí ela levanta-se do vaso, aponta para o que está dentro do vaso e ela diz: e o resto que está aqui fica para você. Então não pode deixar-se de orar. Eu fico pensando que a Bíblia Sagrada nos diz que Daniel orou a Deus 30 dias e este foi o seu crime. Na verdade, eles quiseram tornar a vida de oração de Daniel o seu crime. Então você imagina, e eles queriam que ele ficasse 30 dias sem orar e ele não pôde fazer isso. Aí eu fico a pensar, se orar fosse crime, seria você, querido irmão, um criminoso? Se orar fosse crime, seria eu um criminoso? A gente fala muito do louvor a Deus de Paulo e Silas na prisão que moveram os cárceres, ok, só que a gente não pode esquecer que a Bíblia diz que eles oravam e cantavam. A Bíblia não diz que eles cantavam prioridade e oravam. A Bíblia diz que eles oravam prioridade e cantavam. Então a oração precede a música, a oração precede o louvor, a oração precede o exercício, a oração precede a pregação. Martinho Lutero disse que não fazia nada no dia sem antes tirar um pequeno período de tempo de oração que ele chamava de seu devocional matinal. Esse pequeno período de oração durava em torno de 2 horas todos os dias. Alguém disse: você não julga um desperdício? Você não julga um desperdício de tempo passar 2 horas orando? E ele disse: eu perco, entre aspas, essas 2 horas, mas ganho o restante do dia. E se eu não orar, eu perco o dia inteiro. Então Martinho Lutero entendia que aquilo que ele fazia de melhor era ter uma vida de oração. Eu estava numa casa de um determinado pastor e nós estávamos ali, de repente eu disse: pastor, o senhor me concede, me dê sua licença? E eu fui orar a Deus. E quando ele percebeu que eu estava no quarto orando, ele foi no quarto dele também e começou a orar. Então eu orei de um lado, ele orou do outro, tal. De repente o telefone toca. A esposa do pastor, muito amada, muito querida, muito acessível, atende o telefone com muita educação e alguém do outro lado da linha solicita a presença do pastor. Você sabe o que ela disse? Isso me tornou assim, isso foi sintomático para mim. Ela responde à pessoa que está na linha: não, o pastor já vai aí. E eu não sei o que a pessoa respondeu, alguma coisa do tipo: não quero incomodar, pela resposta dela. Mas enfim, eu não ouvi o que a pessoa do outro lado disse, mas ouvi o que ela respondeu. E você sabe o que ela respondeu para essa pessoa? Ela disse assim: o pastor vai aí, ele não está fazendo nada, ele está orando. Então olha a nossa percepção: ele não está fazendo nada, ele está orando. Na verdade, quando eu não oro, aí sim eu não faço nada. Se eu estou orando, eu estou fazendo o que há de mais produtivo. Se eu estou orando, eu estou unindo as minhas impossibilidades ao Deus dos impossíveis. Quando eu oro, eu estou dobrando o meu joelho, oh glória a Deus, e estou em audiência diante daquele que está sentado na sala de comando do universo. Isso é oração. Quando eu oro, simplesmente eu estou entregando ao Deus que tudo pode aquilo que eu não posso fazer. Então eu preciso ser uma pessoa de oração. Eu preciso orar a Deus. Eu me lembro que certa feita os discípulos oraram pedindo a Jesus que o ensinasse a orar. Isso é interessante demais. Eles oraram pedindo a Jesus que o ensinasse a orar. Você percebe isso? Eles não pediram: Senhor, ensina-me a pregar, Senhor, ensina-me a cantar, Senhor, ensina-me a administrar. Eles disseram: Senhor, ensina-me a orar. Precisamos orar. Hebreus 7,25 diz que o Senhor Jesus vive e vive para interceder por nós. Então Jesus também está orando ao lado do Pai, intercedendo em nosso favor. Colossenses 1,24, Paulo disse: cumpro no meu corpo o restante das aflições de Cristo. Como isso? Ele toma partido no sofrimento de Cristo. Quando? Quando sente a dor das pessoas. E como é que eu posso resolver a dor alheia? Apresentando-a em oração. Eu estou me associando, eu estou me unindo a essas pessoas. O apóstolo Paulo escreveu, você conhece o texto, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Paulo está dizendo: olha, se você puder pregar, pregue em tempo e fora do tempo, 2 Timóteo 4,2. Mas quando você não conseguir pregar, não pregue, mas ore. Se você puder cantar, louve, porque tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Mas se não conseguir cantar,
ore. Você pode parar de pregar momentaneamente, você pode parar de cantar momentaneamente, você pode parar de obrar, parar de visitar, parar de ler momentaneamente. Agora, uma coisa você não pode parar, irmão, você não pode parar de orar. E a minha alma se emociona quando eu falo nisso. Eu preciso orar a Deus. Eu preciso ter uma vida de intensa oração. O Senhor Jesus continua dizendo: não podes ficar mais uma hora comigo. Ele te chama, querido irmão. Ele me chama, querida irmã. Ele me chama para termos uma vida de procura, uma vida de busca incessante, uma vida de oração. Se a Bíblia me manda orar, quando eu não oro, eu peco contra o mandamento apostólico. O diabo não quer que eu ore. Se o diabo não quer que eu ore, quando eu não oro, eu faço a vontade do diabo. Abra os teus olhos, irmão. Deus nos chamou para fazer a sua vontade. A única maneira que eu posso cumprir a sua vontade é através da oração. Que Deus nos ajude. Que Deus nos desperte. Que o Espírito nos impulsione. Que sejamos guerreiros da oração. Que sejamos gigantes na oração. Às vezes nós somos gigantes na enciclopédia. Às vezes nós somos gigantes na argumentação. Gigante na música, gigante na arte da pregação. E muitas vezes nós somos anões, pigmeus na arte da oração. Então, irmãos, que Deus nos ajude. Minha oração, que Deus te desperte. Minha oração, que Deus me ajude, que Deus me auxilie, que Deus me inquiete, que Deus inquiete o meu coração, a fim de que eu esteja com Ele. Eu preciso orar. Você precisa orar. Teu pastor precisa que você ore. A igreja, pastor, que você preside, precisa que você ore. Teus ouvintes precisam que você ore. Teus filhos, tua esposa, teu marido precisam que você ore. Tua empresa, teu patrão precisa que você ore. Teus vizinhos precisam da sua oração. O país precisa da oração. Acredite nisso, nós precisamos das nossas orações. Deus te abençoe. Deixe esse legado às pessoas. Seja um homem de oração. Seja uma mulher de oração. Que Deus nos ajude. Precisamos orar. Enlouquecidamente. Precisamos orar. Orar é um ato de fé. Orar é simplesmente cumprir Salmos 37:5. É entregar o nosso caminho ao Senhor, deixar lá. Descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não é entregar de manhã e tirar tarde, é confiar nele. É um ato de fé porque eu estou falando com alguém que eu não vejo, mas eu sinto, mas eu reconheço, eu o amo. Eu preciso orar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. Precisamos orar. Esteja conosco, estaremos com vocês através de oração, tá bom? Deixa o seu like lá. Seja abençoado. Esse é nosso pão diário. Minha oração a Deus é que nós sejamos pessoas de oração.